Reciclagem da Visão. Boa, vamos lá para mais um quadro Reciclagem da Visão. Temos os nossos convidados já na sala virtual do Novas do Reino. Wagner Porto, de Santa Maria, Rio Grande do Sul. Vinícius Pacheco, de Itajaí, Santa Catarina. Vão compartilhar com a gente hoje muitas experiências, o que está rolando aí nas cidades deles, né? Estratégias que o senhor vem trazendo, então você fique ligado. Estamos dando início agora. Vamos dar boa noite, então. Boa noite, Wagner. Tudo certo? Boa noite, Nicolas. Boa noite, Vitória. Boa noite aos irmãos. Boa noite ao irmão Sérgio. É um prazer aqui, uma alegria estar com os irmãos. Que o Senhor possa nos usar aí nessa noite para a nossa edificação, a edificação do corpo. Que seja o Senhor aí, que não seja nós. Amém? Isso aí, Wagner. A alegria é toda nossa de ter a participação de vocês aqui. Do outro lado da tela, Vinícius Pacheco. Boa noite, Vinícius. Opa, boa noite, meus irmãos. Deus abençoe aí. Boa noite a todos da mesa. Boa noite a todos os ouvintes. Que o Senhor dê os frutos necessários aí a todos os que estão ouvindo. Em nome de Jesus. Isso aí, Vinícius. Então, vamos dar uma oportunidade aí para os presbíteros convidados de hoje fazer uma apresentação aí para todos nós de como foi a caminhada até chegar aqui, né? Como presbítero aí de Santa Maria e como presbítero Itajaí Navegante também, que está incluído na lista aí, né? É colado uma cidade na outra ali. Então vamos começar com o irmão Wagner, que já faz mais tempo que está aí nas tribulações edificantes do Senhor. Amém, meu irmão. Vamos fazer um relato assim, abreviando aí tudo como Deus conduziu vocês. Amém, irmão. Eu posso dizer, irmão, que eu estar aqui hoje é um milagre, assim, né? É um caso para Cristo mesmo, né? Porque eu desde criança, eu lembro, assim, desde os meus primeiros anos de vida, assim, que eu sempre busquei o Senhor, sempre busquei Deus, do meu jeito, da maneira que meus pais e meus avós me ensinavam. E eu sempre tive esse cuidado de rezar naquela época, orar ao Senhor. E aí, com 10 anos de idade, eu sofri um acidente no olho direito. E aí, por indicação da família, eu conheci o Espiritismo e fui tratar daquele problema, daquele acidente no olho no Espiritismo. E lá, depois de um tempo, disseram que eu era médium e que eu precisava desenvolver. E eu fiquei lá naquele lugar por alguns anos. Depois eu fui como eu era um médium muito, muito, muito bom, né? Uhum. Eu fui indicado a procurar coisas mais fortes e eu fui aí para Umbanda, fui para Quimbanda, fui para um monte de lugar e eu tinha todos os problemas possíveis. Eu tinha ira, revolta, amargura, problemas com família. Eu era muito revoltado. Eu tinha muitos problemas, assim. Mas eu sempre busquei o Senhor, e até que um dia conheci um vaso, e o Senhor colocou um vaso aí. Eu sou de Cachoeira, né? Para quem não me conhece, eu sou de Cachoeira, natural de Cachoeira. Interessante. Me converti aí, e um vaso me apresentou aí a Donep, me convidou para ir na Donep, porque eu sempre tive muita resistência a crente, eu não gostava, eu tinha assim, eu detestava igrejas, crente, então o Senhor colocou assim uma estratégia de me convidarem para ir numa reunião da Donep, lá no Hotel Everson, o irmão lembra aí, o irmão Sérgio. Lá eu conheci algumas pessoas, e eu era um empresário na cidade de Cachoeira, e lá eu conheci algumas outras pessoas do comércio também, e a maneira que eu fui recebido lá naquele lugar mudou assim completamente a minha visão a respeito de Bíblia, a respeito de palavra, até de Deus. Uhum. E aí eu comecei aí a frequentar as reuniões da Donep, até que me convidaram para mim na igreja, né? Naquela época a gente reunia em Cachoeira no cinema, mas eu tinha uma resistência muito grande ainda à igreja, a pastores, a crente. Sim. Acabei ficando um tempo na Donep, mas até que um dia eu comecei a frequentar os cultos ali no cinema em Cachoeira, e o Senhor lá começou a restaurar a
meu trabalho, a minha família, eu tinha problema de família, eu tinha problemas... Sim, tava num estado, né? Uma causa para Cristo mesmo, né? Uma coisa. E aí, graças a Deus, o Senhor me firmou lá, eu fiz o batismo ali na igreja, eu Legal. comecei a frequentar. Uhum. E aí, depois de um tempo, as coisas melhoraram um pouco financeiramente. Eu achei que não precisava mais de Deus. Aí eu fui transferido a trabalho para Santa Cruz. E aí, lá em Santa Cruz, eu pensei que as minhas contas já estavam pagas, eu já estava bem, eu já não tinha mais tantos problemas. Aí eu pensei que eu poderia já me afastar do Senhor. E aí o Senhor me fez eu passar por uma aprovação forte lá em Santa Cruz. E lá eu fiz um teste, assim, lá em Santa Cruz. Lá no irmão Décio estava lá ainda, isso já fazem uns 13, 14 anos. Eu fiz lá uma pergunta para o senhor lá se essa igreja era realmente dele, se ele tinha algum propósito na minha vida, que ele me fizesse me provasse isso num culto lá, que eu já estava afastado há bastante tempo, e aí eu fui por necessidade naquele culto lá em Santa Cruz, e o senhor me provou que essa obra é dele sim, que essa igreja é dele sim. Uhum. E aí eu Wagner, fiquei mais... Oi. tu lembra depois quanto tempo que demorou mais ou menos para ti se tornar presbítero? E foi da cidade de Santa Maria? Aí eu começou... Aí eu fiquei eu fiquei 3 anos em Santa Cruz e vim para Santa Maria, também transferido ao trabalho. Aí eu cheguei aqui, nenhuma pretensão de presbitério, eu fiquei aqui ajudando o irmão que era presbítero aqui, e eu ficava na parte de som, eu ficava gravando CDs, eu ficava cuidando da transmissão, ficava no computador, assim, a parte de transmissão. Uhum. E aí um dia o senhor me chamou, né, o irmão Sérgio me ligou e me passou essa proposta aí, e eu por 3 dias aí eu chorei, por 3 dias, eu e minha mulher, chorei literalmente porque eu sou chorão mesmo, irmão. 3 dias eu chorei e eu não sabia o que dizer e eu não queria, não sabia, me achava totalmente sem capacidade nenhuma, me achava... E como isso mudou? Esse processo de te achar totalmente incapaz, de que não seria certo isso? Desculpa, irmã, como é que é? Como que esse sentimento mudou? Esse sentimento mudou, irmão, eu acho que foi com as experiências que eu tive tendo depois. Mas às vezes, viu, ainda vem esse sentimento, esse pensamento, viu, irmão? Esse da incapacidade, da impotência, ainda vem de vez em quando. Mas eu acho que foi com as experiências que a gente teve, que a gente foi tendo, irmão. Eu acho assim, eu vejo que nesses anos que eu tô aqui, o senhor já fez muita coisa na minha vida, na minha Faz família. quantos anos? Irmão, pelo que a gente está aqui, eu acho que já fazem 10 anos, um pouco mais de 10 anos até que eu estou nesse encargo aqui, na liderança, né, em Santa Maria. Certíssimo. Tá aí um pouco aí da trajetória do Wagner, né? Bem enxugado, a gente tem que fazer rápido aqui, infelizmente. Se tiver tempo eu vou falando, viu, irmão? Isso aí. Agora, Vinícius, queremos conhecer, Vinícius, como é que foi a tua trajetória e rapidamente, conversão e como que chegou até o presbitério. Amém, irmão. Assim, ó, eu, na verdade, eu era do mundo, né, irmão? Assim como todos nós, né? Mas eu era muito louco, sabe, irmão? Eu era do mundão mesmo, assim, eu era da noite, do dia, aquela coisa de droga, bebida, né? E eu praticamente assim eu acompanhei as religiões espíritas, fui em Umbanda, né? Eu sabia que dentro de mim sempre tinha um chamado. Sim. E eu sempre acreditei que tinha um Deus maior, né? Que ele guardava tudo, que ele tinha feito tudo e tudo mais. Mas tudo certo. Daí eu sou de Porto Alegre, né? A Patrícia, no caso, minha esposa é carioca, mas eu conheci ela em Porto Alegre. Daí a gente veio para cá, né? Para Florianópolis, no caso. Para cá não, para Florianópolis, sim, né? Onde nós vivemos a nossa vida tranquilamente. A gente já tinha a Letícia pequena, né? E nisso veio um irmão, amigo meu, na verdade, que eu conhecia a trajetória dele, que ele fazia junto comigo essa trajetória do mundo, de balada, de noite, de samba, né, e tudo mais. Eu sabia que esse irmão era macumbeiro. Sim. E ele me ligou, né, num dia, e eu tava fazendo churrasco, aquela coisa toda, churrasco, som alto, bebida, tudo mais, nós divertindo, fumando e tudo mais. E ele falou: ô Vinícius, eu tô aqui. Falei: tá aqui aonde? Tô aqui perto. Então vem aqui que eu já tô com o almoço pronto, eu vou botar mais cerveja pra cima e tudo mais, pode vir, é só chegar.
E nisso o irmão chegou lá, ofereci para ele para almoçar, ele estava com a esposa dele, né? Era uma nova esposa que ele tinha se separado e tudo mais. E daí eu vi que ele estava diferente, ofereci para ele para almoçar, para beber, ele não quis. Eu falei, tá, mas tu tá doente? Porque tu não nega nada, né? E ele falou que não. E eu falei, estranho, então tu não vai beber? Não, não bebo mais. Eu falei, o que aconteceu? Tu se operou? Tu tá tomando remédio? Eu falei, não, eu me converti. E eu falei, tu? Não, todo mundo. Mas tu não. Eu conhecia ele, o passado dele, né? Sim. Então eu fui tocado através de um irmão que teve muita intrepidez de vir na minha casa, falar da conversão dele e me apresentar um tal de Jesus. Que legal. E eu, tá, tudo certo, ouvi, tudo bem. Passou uma semana, me convidou para ir num grupo familiar. Eu, por ser muito amigo dele, eu aceitei ir no grupo familiar. Eu, a Patrícia e a Letícia Nenê. E a Patrícia estava grávida da Lavínia, né, na barriga. Então nós fomos num grupo familiar, eu não sabia como é que funcionava, ele me falou que era tipo uma célula e tudo mais. E eu fui, nós fomos, né, depois do trabalho, e ele chegou e me deu o endereço, eu fui lá em Jurerê e tudo mais, era uma mansão enorme, coisa mais linda. Eu falei, Patrícia, eu não vou entrar aqui, que isso aqui é maçonaria, eu não vou entrar. E eu falei, não tô acreditando, não, nos convidaram, vamos para educação, vamos ver como é que é. Então, tem uma Bíblia, eu trouxe uma Bíblia antiga. Quando nós entramos lá, a Bíblia caiu no chão, naquela casa imensa, linda. As folhas foram tudo pro lado, assim. Eu falei, que vergonha. Daí eu vi ele lá dentro, eu falei, agora vou colar do lado dele, né? Uhum. E fiquei lá, daí foi na época do Jarbas ainda, e o Jarbas estava ministrando o tabernáculo, e eu falei, isso aqui é maçonaria, tem uma casa lá dentro, todo mundo fica ali em função, é negócio. Não entendia nada. Mas enfim, encurtando, irmãos. Eu fui no outro grupo familiar, eu vi que tinha alguma coisa diferente, que não era só aquilo ali, né? Uhum. E no terceiro grupo familiar, nós fomos batizados. E a Patrícia foi batizada com a Lavínia na barriga, né? Uhum. Então, depois daquilo ali, a gente começou nesse movimento, a apresentação na Igreja das Crianças, a apresentação do nosso matrimônio perante Deus e diante da igreja como testemunho. Legal. E aqui estamos. Tá certo. Em Vinícius, esse trajeto aí que tu contou aí, quando tu conheceu o grupo familiar, isso faz quanto tempo? Quantos anos? O grupo familiar, se iniciou o grupo familiar assim, na nossa vida desde o princípio, vai fazer 14 anos atrás. E o presbitério chegou quando? O presbitério chegou dia 7 de janeiro de 2023. Daí, esse ano. Não, presbítero bem novinho. Essa data nunca mais. 3 meses. Legal. Legal. É experiências que a gente tá pegando aqui, né? O Wagner contando pra nós aí da época do cinema, né? Quando a gente escuta aí que é da época do cinema, a gente sabe que é das antigas aí. Passava um filme bom lá. Passava um filme legal. Tá certo, olha aí. Temos muito movimento. Tem até um comentário do Evandro dos Santos dizendo assim, ó, morei em Itajaí, grandes obras o Senhor fará nesta região. E o Túlio e a Elisa também comentaram aqui também, somos o tempo do cinema. Estavam relembrando aqui junto. Tem também o irmão Marcos, lá de Palhoça, Santa Catarina, deixando o seu Deus abençoe aqui. Temos uma pergunta já também. A Patrícia Michel comentou aqui, boa noite, Deus abençoe, Canela na reciclagem da visão, o podcast do reino. Isso aí, beleza. Agora a gente quer conhecer um pouco da igreja, né? Como é que tá estabelecido aí na cidade. Vou começar com o Wagner, para contar pra gente aí de Santa Maria. Wagner, como é que tá os grupos familiares aí, a Igreja do Senhor Jesus em Santa Maria? Irmãos, a Igreja do Senhor Jesus em Santa Maria, nós estamos passando por praticamente, por um processo assim de um recomeço aqui na cidade. Nós tivemos durante o período de pandemia, irmãos, nós tivemos assim, até eu mesmo, eu senti muito assim no período. Eu confesso para os irmãos assim que eu fiquei bastante abalado assim com o que eu estava vendo e até no momento que eu mesmo tive a Covid. Uhum. Então eu tive algumas preocupações e até algumas delas em excesso, tá? E a gente reduziu muito as reuniões, ficamos lá no templo com algumas transmissões ao vivo, né, online. E muitos irmãos nesse período acabaram deixando de frequentar os online e a igreja.
E a gente resistiu ali, irmão, assim, com os online, com o templo, que a gente tinha toda uma estrutura. Desde que o senhor me colocou aqui, eu sempre fiz questão de ter uma estrutura mínima, assim, um conforto, né? E sempre fomos investindo nessa parte, assim, de tempo, de estrutura. Certo. E nós tínhamos ali uma estrutura muito boa. Mas junto com a pandemia, a gente precisou entregar o prédio lá, o proprietário do prédio nos solicitou também o local, e nós acabamos lá entregando, e desde então, já fazem alguns meses, e desde então a gente vem... Aqui depois do que aconteceu aqui na cidade com a Boate Kiss, né, as regras aqui para o local hoje, para adequar um prédio hoje, principalmente para reunião de pessoas, elas ficaram muito rígidas. Sim. Então a gente vem buscando ainda, assim, irmão, um lugar, né, que a gente possa de novo, que o senhor nos dirija aí, para novamente, né? Hein, Wagner? Então, o que tá rolando aí é grupo familiar, então, o forte. Hoje, alguns grupos familiares, irmão. Sim, Quantos são, Wagner? E a gente vem se reunindo aqui em casa, por enquanto, assim, a gente vem se reunindo aos domingos, assim, aqui em casa. Certo. Mas como é também, assim, irmão, apartamento, né? Então, assim, não alguns irmãos, nesse período, também não estão vindo. Participam, assim, do grupo. Nós temos grupo aqui de uma irmã que faz bastante tempo aqui, que está conosco, que o senhor vem abençoando o grupo dela, agora na terça-feira mesmo passada, tinha um número bom de irmãos nesse grupo. E a gente vem assim buscando do Senhor direção, irmãos, de um lugar novo, porque com a saída do templo diminuiu bastante assim aqui hoje na cidade. A gente tem um grupo, assim, a gente tem grupo no WhatsApp, a gente tem hoje assim membros que participam assim que se alimentam na mesa, né, que se alimentam, que comem, que estão no grupo, que estão nos grupos familiares. Eu acredito que seja em torno de 30, 40 membros aí, irmãos, que tem hoje se alimentando, participando do grupo, sabe? Mas nas reuniões de domingo, depois que a gente entregou o templo aqui, reduziu bastante, tá? Então a gente está começando de novo aqui a obra em Santa Maria. Wagner, quantos grupos são hoje? Assim, é só online ou todos já voltaram para o presencial? Não, irmãos, não. Nós temos um grupo só presencial, tá? E nós estamos aí tentando investir no online, tá? Com misto, né? Misto. Sim. Um pouco Híbrido. online e um pouco misto. Mas qual foi a estratégia que tu usou, assim? Foi voltar a falar com as ovelhas que já participaram? Ou esse recomeço foi com novas pessoas? Irmã, eu sou muito insistente na questão dos antigos, tá, irmã? Mas o senhor tem me passado, assim, ultimamente, eu tenho sentido que eu sou daqueles de deixar as 99 ovelhas e buscar aquela perdida, mas o senhor está dizendo que eu tenho que buscar também aquelas novas, tá? Porque fazer laços, aumentar os grupos, assim, né, de conhecidos, investir nos novinhos também. Eu me envolvi muito tempo, assim, tentando resgatar aqueles mais antigos. E o sucesso não foi aquele que a gente precisava ou que esperava. Eu tenho recebido já aí da gente investir nos novos, tá? Sem esquecer, óbvio, dos velhos, mas direcionar mais. Eu já investi bastante energia, assim, irmãos, com ovelhas mais antigas, e o resultado não foi satisfatório, assim. Sim. Certo, Wagner. Vamos aqui passar rapidamente para o Vinícius. Vinícius, como é que tá em Itajaí? Tá com os grupos familiares aí? Isso aí, irmão. Depois do chamado para missão, a gente iniciou então aqui em Itajaí dia 20 de janeiro, né? Dia 20 de janeiro, já na semana, a gente já teve grupo familiar, né, aqui. E como a gente está iniciando essa obra aqui, teve há muito tempo atrás, mas não teve templo, né? Teve só, se eu não me engano, grupos familiares também. E eu fui falar com os irmãos que passaram por aqui, né, os presbíteros que deram o apoio aqui, né, e ficou, se eu não me engano, dispersou o povo de Navegantes, que já era bem fraco, e de Itajaí também. Sim. Tem um ainda que ficou aqui, né, e a gente orando assim, o Senhor colocou no nosso coração aí para apacentar, sempre que a gente pode apacentar.
mas também o Senhor colocou no meu coração busca dos novos, né? Que esse é o propósito de iniciar a igreja aqui, né? E ter um avivamento da cidade, né? Certo. E através do avivamento com esse vazio que já está aqui, a gente apacenta, já direciona, já sabe como é que é a situação, mas muito a gente tem buscado os novos, né? E então a gente tem um grupo familiar, né, que é a sede aqui, né, que como a gente vai fazer 2 meses, vai para 13 meses agora, dia 20 de março, né, 20 de abril. Então a gente está com um grupo familiar aí onde tem 11 vasinhos atuantes, praticantes da palavra e da mesa, né, buscando o Senhor assim, fervorosamente, e 5 famílias, irmão. No penúltimo grupo familiar que faltou cadeira aqui. E eu me preocupei, porque em 13 meses, né, menos de 13 meses já está assim. Eu creio que o Senhor tem uma coisa, como o Senhor, no chamado, o Senhor me falou assim, né, através do ministro Sérgio, ele falou assim, coisas grandiosas há em Itajaí e Navegantes. E eu tô vendo isso acontecer, irmãos. O povo aqui é muito aberto e receptivo e aceita a palavra tranquilamente. Então, assim, ó, é questão de tempo. Sim. Tudo ao seu tempo, sei que o Senhor ele vai alinhar todas as coisas. Que legal. Então, hoje, um grupo familiar com 5 famílias atuantes e já na mesa do Senhor. E essa busca dos novos, Vinícius, tem algum evangelismo formal assim ou é informal? É na padaria, no açougue, é na farmácia? Ou você se reúne já para evangelizar, para levar aplicativo? Como é que está sendo essa busca dos novos? Isso, é assim, irmão, a gente tem orado bastante, né? Ungindo o território, como de fato logo que eu cheguei aqui a gente foi para oração e ungir a cidade, no caso, né? Mas o nosso evangelismo, assim, a nossa estratégia é o boca a boca. É sair em todos os pontos comerciais que a gente vai, que a gente consegue chegar, a gente alcança os vasos, leva o aplicativo, né? E fala das coisas do Senhor. Só que assim, é um povo tão aberto, irmão, que eles ouvem e em 10 minutos eles já estão... Em 15 minutos tu sabe toda a vida deles. Sim. E tu não perguntou nada. E daí, consequentemente, as experiências vêm. O Senhor já nos apresenta daí a dificuldade do vaso e a gente já orienta, faz oração. Daí eles perguntam, e vocês? O que vocês vieram fazer aqui? A gente veio em nome do Senhor Jesus. A gente é um servo do Senhor e Ele nos trouxe aqui exatamente para orar por essa situação por ti. E lá já fica o aplicativo. Já tem toda a abertura. Já conhece toda a lista. Legal. Edicionamento do Sul, Pão de Judá, TV Menorá, né? E hoje uma família que está vindo para o reino, né? Já bastante gente, na verdade, que o Senhor está me dando a oportunidade de conversar, são pessoas de denominações cansadas da religião, do pastor que prega e não faz, né? Do pastor que não tem uma posição espiritual. E daí quando a gente começa a falar, eles começam, mas que legal, e como é que é a tua igreja? Não, é a igreja na casa, é a igreja primitiva, Atos dos Apóstolos, eu conheço. A gente um momento fez assim, agora depois se perdeu tudo isso. Eu gostaria eu posso participar? Pode. Então a gente está fazendo, quando não pode vir, a gente faz o grupo virtual híbrido, né? A gente sempre conecta com os irmãos que aparecem aqui, mas conecta também com o online. Então eles têm a possibilidade de chegar a isso. Legal, Vinícius. Tá chegando até em Portugal, irmão. Até em Portugal já tá chegando aí uma movimentação e eu acho que agora nessa primeira quinzena já vai ser até um batismo de Portugal. Olha só. Que interessante, né? Vai longe a palavra. Queria direcionar a pergunta aí que o Bruno fez ali, né? Para o Wagner. Como é que funciona o evangelismo aí em Santa Maria, Wagner? É formal, informal? Como é que funciona? Tá com um mic fechado aí, Wagner. Aí. Não, irmãos, nós não temos assim hoje formal. Hoje nós trabalhamos levando para a mesa, divulgando, né, o que a gente tem aí a rádio, a TV, o aplicativo. Nós temos assim, convidando, passando link quando tem encontro, mensagens ao vivo, tentando passar tudo que tem hoje no Ministério da Palavra, hoje a gente usa
as ferramentas do WhatsApp, a gente usa Telegram, a gente usa o Facebook, né? Legal. Então a gente formal hoje não tem. E aquilo como eu falei, né, que eu tenho falado com os irmãos aqui, sentido é da gente ampliar os laços, né? A gente sair da bolha. Eu mesmo tive muito tempo assim, né, falando muito para direcionado. E a gente está tendo experiências assim de que aquelas pessoas que a gente menos imagina são as que o Senhor tem eleito, né? Os Verdade. escolhidos. É Amém? verdade. Então é levar para a mesa divulgando o que a gente tem hoje, irmão, no aplicativo, da TV, as rádios, os encontros. Uhum. E Wagner, eu queria saber também quais os materiais que tu usou aí ao longo da caminhada para ter estratégias ou para atuar como um presbítero numa cidade. Quais os materiais que tu usou aí da editora? Irmão, eu tenho, né, o irmão Sérgio sabe, aqueles que me conhecem, a minha dificuldade é conciliar, né, com o secular, porque eu viajo bastante, eu fico muito tempo na estrada, em hotéis. Então, assim, eu digo assim, um material que me manteve, assim, que me sustentou, que se hoje eu ainda continuo, assim, aqui, né, que não me permitiu cair, foi a coletânea apostólica. Legal. A coletânea apostólica, para mim, assim, foi... E aí a gente usava muito ainda na coletânea no tempo do CD, para passar para os irmãos também, eu ouvia várias vezes, depois passava para os irmãos, e muitos irmãos também se alimentavam muito da coletânea, que para mim é um alimento, assim, de altíssimo resultado, assim, né, a Sim. coletânea apostólica. Mas para mim também o kit presbitério, né, o kit do presbítero me ajudou muito, fui estabelecendo o modelo do monte, né, esses aí. Mas eu vejo, assim, o que me manteve na fé, assim, o que me ajudava muito nas viagens, assim, para mim não pensar em outras coisas, pensar nas coisas do alto, era a coletânea apostólica no carro ali, que me falava muito. Que legal. Para quem não sabe, né, coletânea apostólica, tem muitos novos hoje, né? Era um compilado de mensagens do mês, né? Tudo num CD, né, Wagner? Então era muito legal. Eram as mensagens do mês no mesmo CD. E para ti, Vinícius, qual material que tá te ajudando aí como presbítero? Irmão, assim, ó, eu comecei essa parte eu já tinha lido, na verdade, né, anos atrás, estabelecendo o modelo do monte e outros livros, assim, mas a partir do momento que começou essa missão aí, intensificou o final o bem e a imitação da vida e a glória da criatura. Porque o bem e a imitação da vida, assim, irmão, eu demorei, eu acho que mais de 1 ano para finalizar. Porque dura serviço, né? A gente não quer aceitar tudo que fala naquele livro. E daí eu comecei a compartilhar isso, e os irmãos falaram, eu demorei 2 anos. Tem irmão que demorou 2 anos para finalizar esse livro, porque eu não aceitava muita coisa, assim, sabe? E eu vi que nós não fizemos nada, né? Eu achava que eu poderia fazer alguma coisa, que agora que eu ia fazer alguma coisa, porque na igreja eu tinha uma posição lá em Florianópolis, eu tinha uma posição de líder do homem, líder da tribo de Gade, né, levita, fazia tudo que podia nos grupos familiares, e eu achava que eu fazia alguma coisa. E daí, quando eu li esse material, bem Imitação da Vida, eu comecei a passar para os outros, inclusive a ovelha, que era já de Itajaí aqui, eu orientei ela que lesse, né, porque ela estava nesse mesmo pensamento, assim, e através do apacentamento eu conduzi ela e ele está lendo esse material aí. Então esses materiais trabalharam bastante em mim, assim, porque eu voltei a ver o Senhor operar na minha vida, onde eu não posso nada, mas Ele pode tudo. Que legal. Deve ter no... Até tava dando mais piada aqui de canto. O que chegou aí? Chegou uma pergunta falando sobre o grupo familiar. A gente iniciou aqui o quadro, né? Comentando sobre o grupo familiar, o recomeço, e a pergunta é sobre os testemunhos no grupo familiar. Qual a importância que os irmãos veem dos testemunhos dentro do grupo familiar? O Wagner pode começar. Irmão, o testemunho, ele é fundamental, assim, eu acho, né? Ele assim, os novinhos mesmo, eles se interessam muito, assim, a ouvir o testemunho, né? Porque eu vejo, assim, né, acompanhando, e quando eu era novinho, né? E vejo os irmãos comentando hoje, os irmãos dizendo assim, se funcionou para o irmão, pode funcionar para mim também. Né? Então, o testemunho é uma prova do poder de Deus ali, né? Do trabalhar de Deus. Então, o grupo que tem testemunho é uma bênção, né, irmão? Uma bênção. Assim, nós tivéssemos em todos os grupos, vários testemunhos, né? Porque o testemunho nada mais é do que o exercício da nossa fé, né, irmãos? Quando a gente exercita a nossa fé, o testemunho vem, né? O Senhor faz. É um convencimento, né? Quando a gente vê ali que aconteceu de fato, aquilo já
nos convence, né? Aumenta a fé. Vinícius, e pra ti aí? Eu por experiência, assim, eu sempre pratiquei ouvir e viver os testemunhos dos irmãos, né? Porque através dos testemunhos dos irmãos, testemunhos da igreja, que a gente começa a ver que na nossa vida prática, muitas vezes a gente pode pegar o mesmo caminho e lá no final, quando a gente está perto assim de pecar, tem um irmão lá que testemunhou na igreja e deu errado. Eu acho que eu ouvi o irmão, ouvi o Senhor, né? E acaba que não faz, né? E o testemunho é muito importante, né? Diante da sociedade, diante dos nossos vizinhos, diante de onde a gente trabalha, de onde a gente vai, o nosso testemunho é muito importante, né? Então, eu cheguei, só brevemente, assim, ó, meu testemunho no caso, né? Eu cheguei aqui numa sexta, não me lembro bem o dia da semana. 2 dias depois, eu fui comprar uma peça numa loja e aconteceu uma circunstância bem complicada lá, onde eu me mantive bem tranquilo. E pela segunda vez aconteceu uma outra situação desagradável, que eu me mantive tranquilo. E uma senhora falou assim, ó, ei, pera um pouquinho, tu não vai falar nada? Eu falei, não, o meu dia tá tão bom, tão maravilhoso, que eu não vou deixar que nada atrapalhe. Ela me olhou dos pés à cabeça assim, daí a gente começou a conversar. Ela tem 35 anos de evangélica. Ela é uma dessas famílias que não aguenta mais o pastor falando besteira, o pastor fala e não cumpre, né? E ela falou assim, tu é crente, né? Eu falei, eu sou. E a senhora? Eu também. E aí começou uma história, porque ela falou, nossa, que postura legal, né? Então, quer dizer, eu tava bem tranquilo, né? Então, eu dei o testemunho. E isso é importante. E através desse testemunho, ela falou assim, então, mas o que tu veio fazer aqui? Eu falei, eu vim em nome do Senhor para iniciar uma igreja que se chama Igreja do Senhor Jesus Cristo na cidade de Itajaí. E ela falou, então, eu posso te falar uma coisa? Ela levantou a mãozinha dela e falou assim, ó, meu pastor. Ela nunca mais perdeu um grupo familiar. Ela baixou o aplicativo sozinha, eu não pedi. Ela quer assinar a TV Menorá e ela não perde mais um encontro microrregional online. Olha aí, contagiante aí. Legal. Que maravilha. É uma maravilha mesmo. Vou deixar um espacinho aqui. Chegamos ao final do quadro, tá, gente? Vou deixar um espaço de 1 minuto. Foi rápido. A gente foi contando as experiências aí, passou o tempo. Deixar 1 minuto pros presbíteros, então, para deixar as considerações finais, um recadinho aí para todos que estão assistindo. Wagner. Amém, irmãos. Que pena que foi rápido, né? Agora que estava ficando boa a nossa conversa. Irmãos, agradecer muito, assim, agradecer a Deus, tá? Pela obra que Ele fez na minha vida, na minha família, pelo milagre que foi a minha vida, né? Hoje eu tenho aí os meus irmãos. Agora, mês passado, eu fiz o irmão Heriberto aí em Cachoeira, fez o batismo do meu irmão, minha cunhada, minhas sobrinhas, meu pai falecido era batizado, minha mãe, meu cunhado, meu sogro, minha sogra, hoje estão servindo o Senhor aí. E isso, assim... não tenho palavra para agradecer a Deus aí. Eu vejo assim, irmãos, que nós estamos no lugar certo, aonde Deus nos chamou. Nós precisamos aí nos negar, que o Senhor nos dê força para nós nos negarmos, para obedecermos, né, para não calcularmos, para confiarmos, que o Senhor aumente a fé de cada um dos irmãos aí, né, que a gente venha trabalhar, que a gente venha decidir pelo Senhor, né, irmãos, que o Senhor tem plano aí em Santa Maria, o Senhor tem plano na Itajaí, o Senhor tem plano em todas as cidades aí, basta que a gente venha, né, nos colocar na posição. Eu peço aí que o Senhor me coloque na posição e coloque cada um dos irmãos aí, que nós sejamos usados aí para que a igreja tenha expressão em Santa Maria, em Itajaí e em todos os lugares, né, onde o Senhor determinar. Peço perdão para o Senhor pelas minhas falhas aí, que o Senhor me perdoe, o irmão Sérgio, de vez em quando eu ligo para ele, peço uns perdão também, me perdoe, irmão. E tudo certo. Perdoado. E que o Senhor vai nos use aí, irmão, como testemunhas dele aí, para que essa obra se expanda aí. É isso. Foi um prazer muito grande, espero que eu tenha colaborado aí com... Com certeza, Wagner. Muito obrigada, Wagner. Colaborou muito aí, o prazer foi todo nosso de ter compartilhado contigo. Vinícius, considerações finais? Amém, irmão. Então eu deixo aí um forte abraço para toda a nossa programação de hoje aí. Obrigado a oportunidade que o Senhor proporcionou e muito crescimento Ele trouxe para todos nós e acredito que para todos os ouvintes através desses testemunhos maravilhosos aí, né? E eu deixo um recadinho ali que a todos, o gerar e o cuidar, o apacentamento é muito importante também.
E hoje a gente vê que o apacentamento ficou muito para lá, né? E os novos estão vindo muito machucados. Vai vir muita gente de muito lugar, muito quebrado, muito machucado, e a gente tem que estar com muito amor para apacentar eles, né? E quando eles chegar, não amadurecer muito, né? Não amadurecer, como é que é? Não amadurecer prematuramente, senão eles vão ouvir a palavra, vão ouvir o negócio que a gente... eu nunca ouvi esse negócio do ego, esse negócio da carne e tal. Já vão começar a ouvir, não vão entender nada, mas que o Espírito flua através de nós aí, né? Que se eles são da mesa do Senhor, eles vão permanecer, que a gente tenha muito amor, porque melhor é dar do que receber. Isso aí. E muito obrigado aí a todos os ouvintes, a todos os irmãos aí. Deus abençoe. A gente que agradece, Vinícius. Muito obrigado, Wagner. Vinícius, que o Senhor abençoe e prospere aí a obra de vocês em cada cidade. Até uma próxima. Tchau, tchau.